Nós vamos falar agora sobre planejar. O trabalho do líder é um trabalho de organização, né? E a gente sabe que há muitos elementos comuns entre os estudiosos, entre os pesquisadores, quando eles desenvolvem esse conceito de gestão, que é gestão. Nesse conceito de gestão, nós estamos falando de recursos, tem a ver com gestão, né? Quando a gente fala de gestão, nós estamos falando de funções diferentes. Há uma série de atividades, funções, ações que nós estabelecemos e como elas podem ser feitas de forma eficiente, como elas podem ser feitas de forma objetiva, eficaz, especialmente quando a gente tem alvos a serem realizados, ou objetivos. Então, gestão tem a ver com funções, tem a ver com recursos, tem a ver com alvos, tem a ver com movimentos para chegar a determinados lugares, para onde a gente vai. Eu vou dizer que talvez o elemento mais básico é, sem dúvida, alvos objetivos. Nós temos objetivos, é algo que a gente quer alcançar, é um alvo, é uma visão que nós queremos que ela se torne realidade. Quando nós falamos de funções, nós estamos pensando em ações específicas, como organizar, é uma função. Quando a gente pensa em recurso, a gente está falando de gente, de dinheiro, de homem por hora, de material, de equipamento, de máquina, de informação, de tecnologia. Isso tudo é recurso. E também um outro aspecto importante que é o processo. Processos diferentes, que são maneiras que a gente prefere que elas sejam feitas de forma correta, a gente quer fazer corretamente essas coisas, de forma efetiva, para que a gente chegue em determinado lugar. Então, quando a gente pensa em gestão, nós estamos falando basicamente desses 4 componentes: alvos, objetivos, funções, recursos e processos, né? A gestão ministerial, ela tem todos esses elementos. Você sabe, na igreja local, a gente tem gente, nós mexemos com recursos financeiros, nós temos uma série de funções e ministérios a serem desenvolvidos, nós temos sonhos e alvos para o futuro, e nós temos que criar e desenvolver uma série de processos para que as coisas aconteçam. Isso tudo faz parte de qualquer organização. A previsão, aquilo que nós chamamos previsão em planejamento, é o trabalho realizado para estimar, para prever condições, para observar eventos futuros, para, além das necessidades e oportunidades associadas a esses, a gente olha para frente sem se esquecer de compreender a nossa história do passado, de viver o presente, mas a gente percebe tendências, a gente observa movimentos do tempo. E eu quero dar um exemplo muito claro agora, nesse ano, nessa época da pandemia, e é um período em que já se começam a fazer previsões pós-pandemia. Então, nós estamos vendo uma série de temas, isso tem a ver com previsão e planejamento, porque isso afeta a vida das nossas organizações, das nossas famílias, das nossas empresas, das nossas igrejas. Esse tempo de previsões pós-pandemia nos leva a refletir sobre mudanças de paradigmas, de valores que precisam ser refeitos, reformados na nossa vida pessoal, profissional, organizacional, reestruturação e transformação de alguns setores inteiros da sociedade. E também uma série de sinais preocupantes com relação à recessão econômica, à desigualdade, à instabilidade social, à destruição do nosso meio ambiente. Mas você percebe que o planejar ajuda você a olhar a situação. Aquilo que a própria Bíblia fala, e isso vem muito à mente para mim, aquele texto de 1 Crônicas 12, 32, da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Olha que interessante. Israel tinha 200 chefes que sabiam como o país deveria agir em qualquer circunstância. E nós precisamos de gente assim. A gestão nos ajuda a avaliar a situação, a observar isso, a desenvolver esse elemento Issacar em nós. Nós precisamos de estrategistas. Toda a igreja local precisa de estrategistas que observem os tempos, que analisem a situação, estrategistas que sabem perceber como nós devemos agir em qualquer circunstância. Essa é uma necessidade.
Precisamos estar conscientes das tendências atuais. Então o planejamento ajuda a gente a observar. E como isso deve ser feito? Eu quero mostrar para vocês agora um gráfico muito interessante que fala sobre esse processo de previsão. O processo de previsão, ele começa com a criação de uma força-tarefa de pessoas da comunidade, da organização, que façam uma análise externa do contexto e uma análise interna da organização ou igreja local. Então, são dois aspectos importantes da previsão, uma análise externa do contexto e uma análise interna da organização. É uma análise, então, de necessidades e oportunidades, tanto externas quanto internas. E elas ajudam, então, você a poder olhar para frente e a pensar, então, num segundo nível, que são os objetivos.